Olá a todas e a todos, eu sou o professor Bruno de Ataí de Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma videoaula da disciplina Ética e Legislação, disciplina ofertada pelo Departamento de Engenharia de Produção para todas as engenharias do Centro de Tecnologia. Na aula de hoje, nós iremos abordar um tema de suma relevância para a inserção dos alunos no mercado de trabalho e também para a sua manutenção no mercado de trabalho, que seria a ética nas relações de trabalho. Boas práticas dentro da empresa, no relacionamento com os pares, no cumprimento de normas de conduta, sejam elas legais ou morais, são de suma relevância para o engajamento de vocês, alunos, né, quando egressos, né, e nas atividades de estágio que vocês vêm desempenhando. Então, na medida que vocês forem aumentando a responsabilidade de vocês nas empresas, galgando postos mais elevados, a perspectiva de vocês sobre vários desses aspectos que nós iremos pontuar nessa aula de hoje irá mudar. Então, nós temos aqui a nossa agenda, vamos falar um pouco sobre relações interpessoais, vamos falar sobre assédio moral, conceituá-lo, exemplificá-lo, vamos falar sucintamente sobre assédio sexual, que está fortemente relacionado com o assédio moral. Vamos elucidar alguns aspectos sobre a importância de uma postura profissional, apresentar considerações finais e algum material bibliográfico. Então, é muito importante a busca de respeito mútuo. Então, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, seja ela pública ou privada, existem vários atores que vão se relacionar. Então, é muito importante o respeito entre as pessoas, você respeitar os indivíduos e buscar ser respeitado. Então, não devemos ter práticas abusivas com os nossos pares, não devemos exercer relações de poder, como nós iremos verificar em alguns instantes. Então, essa busca do respeito mútuo, ela é muito importante. Nesse sentido, a importância desse respeito aumenta quando nós temos uma perspectiva do trabalho em equipe. Na atual conjuntura, nas grandes empresas, sempre o egresso irá se defrontar com equipes multidisciplinares. Então, quando vocês estiverem engajados em projetos, vocês irão se envolver com diversos profissionais de diversas áreas, profissionais que têm perspectivas diferentes, que têm modus operandi diferentes. Então é muito importante saber trabalhar com outras pessoas, é muito importante saber ouvir, escutar o que as pessoas têm para dizer, saber falar, saber se portar, né? Ter humildade, respeitar o pensamento do outro, mesmo que ele não coadune com o seu pensamento. Temos que saber respeitar a diversidade, saber filtrar, saber aproveitar de tudo o que os nossos pares estão falando. Isso é muito importante, né? É muito importante também, nesses trabalhos em equipe, nós termos, evitar cisânias, picuinhas, fofocas, ficar criando o que se chama informalmente de panelinhas dentro das empresas. Então, é trabalhar em equipe, é trabalhar em grupo, é buscar esse respeito mútuo, é trabalhar com o outro, né? Juntos, né? E isso é de grande relevância. É a questão da inteligência emocional. Inteligência emocional é você saber se portar diante de um grupo, você saber falar da forma correta para conduzir aquele grupo de uma forma salutar, né? Então você pode falar um determinado, você tem que dar uma ordem. Um exemplo que eu gostaria de ilustrar, que o meu professor de ética, quando eu fiz engenharia, professor Roberto Linardi, o meu professor de ética e legislação, quando eu era aluno de engenharia, ele citava como exemplo de inteligência emocional
aquele protagonista daquele filme O Gladiador, né? Então, naquele filme chega um momento em que os soldados estão lá numa mata fechada e o ator Russell Crowe, que faz o papel lá do gladiador, ele se defronta com a situação em que eles vão entrar numa batalha em que todos irão falecer, provavelmente, né? Aí ele diz assim para os seus comandados, né? Sabeis que quando sentires o sol tocar em suas faces por entre as folhas verdejantes, né? Estareis mortos. No entanto, para que os atos que temos em vida reverberarão por toda a eternidade. Então, assim, como conduzir pessoas para fazer uma atitude difícil, né? Como estimular pessoas a agir numa situação que, nesse caso particular, os levaria ao óbito. Aí ele, com a inteligência emocional dele, ele disse que os atos de bravura que nós fazemos em vida, eles repercutirão eternamente, né? Em outra esfera e na própria história. E isso estimulou os seus comandados a ter uma conduta, né? Então, assim, não estou falando, não fazendo nenhuma apologia à guerra, nem nada parecido, mas é uma questão assim, você, quando for passar uma ordem, uma orientação, trabalhar em grupo, se você tiver inteligência emocional, você pode transmitir a mensagem de uma forma que estimule os seus pares a ter um comportamento mais proativo, mais produtivo, né? Então, sempre vão existir conflitos de interesse nas empresas. Por exemplo, numa empresa que produz um determinado produto, existem vários departamentos. O departamento de compras, o departamento de produção, o departamento de vendas, e esses departamentos têm conflitos de interesse entre si. O departamento de compras está preocupado na aquisição das matérias-primas, o departamento de produção na produção propriamente dita dos produtos e as vendas com a venda desses produtos. Então, cada um desses departamentos tem os seus interesses. Um quer comprar com o melhor preço, mas você pode prejudicar a produção, que vai ficar sem insumos, e as vendas querem vender logo e a produção ainda não produziu. Então, são vários conflitos que existem dentro das empresas. Eu citei aqui 3 exemplos de departamentos, mas existem muitos outros. E saber gerenciar esses conflitos, saber trabalhar com esses setores das organizações, saber trabalhar de forma harmoniosa é uma competência que os gestores têm que desenvolver, notadamente na atual conjuntura, em que as empresas elas não competem mais entre si. Na verdade, cadeias produtivas competem com outras cadeias produtivas. São todos os atores, né? Então, fora do âmbito da empresa, tem de que se saber lidar com fornecedores, lidar com clientes, lidar com pessoas dos mais diversos segmentos. Então, gerenciar esse conflito de interesses é de suma importância. Aí vem a questão da hierarquia e poder, né? Quando a pessoa está no cargo de gestão de topo, de direção, ele se reveste de poder e as suas condutas podem mudar, né? Essa repentina mudança de status dentro da empresa pode fazer com que a pessoa tenha um outro comportamento. É aquele velho ditado popular que o poder revela as pessoas. Então, aquela pessoa era maravilhosa, era muito boa, mas quando ele recebeu aquele poder, o comportamento dela se transformou totalmente. Então, é importante ter sempre a cabeça do lugar, fazer o que deve ser feito com a investidura do cargo que se tem no momento. Então, deve-se saber dissociar as questões pessoais das questões do interesse da empresa, né? Respeitar o outro, né? Exercer o que deve ser exercido, tomar as decisões,
prover as ordens, as orientações, mas buscar fazê-lo de uma forma harmoniosa para mitigar os impactos, para mitigar os conflitos pessoais, né? Aí vem a questão da autocrítica, né? É muito importante que cada um dentro da empresa faça uma autoavaliação do seu comportamento, né? Um exercício interessante é se colocar no lugar do outro, né? Verificar se eu gostaria de receber aquele tratamento que eu estou provendo para os outros, verificar como o meu comportamento se dá. Essa autoavaliação é muito importante. Então, você amadurecer, você verificar, digamos, a importância da autoavaliação e você fazer essa autoavaliação de uma forma consistente é uma competência. Eu diria que a autoavaliação pode vir a ser tão ou mais importante do que a avaliação por parte dos pares, se ela é feita de forma coerente. Então, buscar essa autocrítica, buscar essa autoavaliação. Então, vem um tema muito importante, que é o assédio moral. O assédio moral ele é implementado correntemente em empresas públicas ou privadas, né? São mais comuns em relações de cunho mais hierárquico e autoritário, tá certo? No qual você tem o chefe e os seus subordinados, e esses subordinados estão sujeitos, né, a um convívio de longa duração com esse chefe, com esse superior. Então, o que seria esse assédio moral? Segundo um documento do Ministério, acho que da Saúde do Brasil, é toda e qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude, que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Então veja que o assédio moral ele é muito amplo. Ele vai desde uma questão psicológica para uma questão física, percolando aí o próprio assédio sexual, que é um caso talvez possa ser visto como um caso particular do assédio moral. O assédio moral ele é mais amplo. Então, essa noção de assédio moral ela é extensiva a qualquer ambiente de trabalho, do topo da hierarquia até a base dessa hierarquia, tá certo? Então, o assédio moral ele pode ocorrer não somente entre o chefe e seus subordinados, mas no sentido inverso também. Então, uma classificação corrente seria o assédio vertical, que é aquele praticado pelo servidor ou pelo superior, naquela pessoa hierarquicamente superior para com os seus subordinados. Então, é o assédio vertical do chefe para com os seus subordinados. O assédio horizontal é aquele praticado entre pares, colegas de trabalho que estão no mesmo nível hierárquico. E o assédio ascendente, que é menos comum de ocorrer, é praticado pelo subordinado que possui conhecimentos práticos inerentes ao processo produtivo sobre o chefe. Então, ele aproveita que ele tem esse poder em relação ao chefe e conhece mais do determinado segmento da empresa do que o chefe, e ele se apodera disso e utiliza como uma ferramenta de poder. Então, existem diversas atitudes hostis que elas podem ocorrer no âmbito do assédio moral. Então, a deterioração proposital das condições de trabalho, ela acaba retirando do assediado a sua autonomia, ela está relacionada ao cerceamento das informações para a realização das tarefas por parte do subordinado ou do funcionário em geral, a pessoa ser contestada sistematicamente das suas decisões para minar a sua autonomia, minar a sua autoestima. Essa crítica ela pode ser implementada de uma forma injusta ou com exagero, privar o funcionário do acesso aos seus instrumentos de trabalho por algum motivo, né?
retirar o trabalho que lhe compete normalmente, aquele funcionário tem uma atribuição e por uma questão de excesso por parte do superior, ele é afastado daquele trabalho. E isso pode ser feito de forma transiente ou de forma permanente. Atribuir propositalmente, né, tarefas superiores às suas competências. Então, no serviço público existe uma questão que é o desvio de função. Então, no serviço público, quando você entra para um determinado cargo, você deve se investir daquela função. Então, você não pode fazer uma outra atividade. Por exemplo, você entra num concurso para, um exemplo, copeiro da universidade, copeiro ou copeira, e você vai ter a atribuição de ser um técnico administrativo. Isso consubstancia um desvio de função. Você pode verificar que nas empresas públicas ou privadas existem questões de promoção, de aumento de salários, etc., incrementos por produtividade. Então, o superior ele pode impedir essas promoções por parte do funcionário, né? Seria uma deterioração proposital desse ambiente de trabalho, né? Dar propositalmente instruções as quais não são praticáveis pelo funcionário. Exigir tarefas que ele não vai conseguir executar, algo que vai frustrar, minar a autoestima do trabalhador, né? Não levar em conta recomendações de ordem médica, indicadas por médico especializado em medicina do trabalho, né? Induzir o funcionário ao erro, também para humilhá-lo, para minimizar sua autoestima, né? Controlar as suas saídas por motivo justificado, né? Por motivo justificado, o funcionário pode se ausentar do ambiente de trabalho, desde que comunicando o seu superior direto, e o superior pode usar o poder para controlar isso de forma a humilhar o trabalhador, né? Então, assim, outra questão é o isolamento e a recusa de comunicação, né? Então, superiores eles não dialogam com o funcionário, eles isolam esse funcionário, tratam ele como se ele não existisse, né? E muitas vezes pode acontecer que o funcionário só receba orientações por escrito, ele é ignorado no ambiente de trabalho e não é mais atendido do ponto de vista verbal e até mesmo visual, né? A pessoa é literalmente isolada, separada fisicamente do convívio com seus pares, né? Ele é ignorado, a sua presença é ignorada no ambiente de trabalho e às vezes o superior se dirige apenas aos outros funcionários e ignora a presença daquela determinada pessoa que está sofrendo esse assédio moral. E muitas vezes o superior proíbe que os pares se relacionem com esse funcionário que está isolado, que é uma questão assim execrável, mas existe, principalmente no serviço público, essa situação. Existe também o atentado, né, contra a dignidade da pessoa, né? Que é, por exemplo, o emprego de insinuações para desqualificar aquele funcionário, né? Desqualificá-lo por questões técnicas, questões étnicas, questões religiosas, questões de cunho sexual ou de opção sexual. Então, várias formas pode ocorrer esse atentado contra a dignidade, né? Esse funcionário ele ser tratado com desprezo, né? Olhares, gestos, suspiros, né? Gestos, dar aquele movimento com os ombros, várias questões que nós devemos saber ouvir as pessoas. Imagine que a pessoa está se manifestando verbalmente e a outra está balançando a cabeça veementemente. É uma postura extremamente antiética, né? Então, rumores, né? Propagar rumores, fofocas a respeito daquele funcionário, atentando contra a sua dignidade, né? Zombar, criticar, provocar, são exemplos
de atentados contra a dignidade e atribuir tarefas que possam vir a ser consideradas humilhantes, que estão em desacordo com a função, com a investidura do cargo, né? E por fim, dirigir injúrias, né? Inclusive com termos obscenos ou degradantes. Deve haver uma prática, uma polidez, né? Uma lisura no trato dentro do ambiente de trabalho. Então, utilizar esse tipo de prática atenta contra a dignidade do funcionário. Então, nós temos os casos mais extremos, que seria a violência verbal, física ou sexual. Então, ameaças de violência física ao funcionário, ao trabalhador, né? Não somente ameaças, como mesmo agressões físicas, como, por exemplo, um empurrão, uma porta fechada na cara da pessoa. Isso é uma agressão física, né? Tratar a pessoa com gritos, com impropérios, né? Ter a invasão da privacidade do funcionário, lendo-se suas correspondências, ou escutando as suas ligações, ou acessando seus correios eletrônicos, seguir os funcionários na rua, espionar o funcionário, né? Aí tem a questão de prejuízos ao patrimônio deste funcionário, como, por exemplo, o seu automóvel, o seu aparelho celular, por exemplo. O assédio ou a agressão sexual pode ser feito com gestos obscenos ou com proposições de cunho sexual de aliciamento, né? Essa violência também ocorre quando os problemas de saúde não são considerados e reconhecidos pelo superior, né? E o assediado somente é agredido quando ele está a sós com o assediador. Muitas vezes não existe a questão das testemunhas oculares, né? Então, esse assédio moral ele vai repercutir em vários problemas para o assediado, para o funcionário, para o trabalhador, como, por exemplo, distúrbios psicológicos, depressão, angústia, estresse, cansaço, insônias, diminuição da capacidade de concentração e memorização, tristeza, falta de esperança, mudança na sua personalidade, aquela pessoa que era afável, agradável, passa a se tornar intratável, né? O aumento de peso ou emagrecimento, né? E mesmo problemas de saúde, digestivos, problemas de pressão arterial, tremores ou palpitações. Então, são práticas extremamente reprováveis, elas ocorrem na prática em vários segmentos, né? E essas práticas elas devem ser rechaçadas, tá certo? Não podemos, notadamente na atual conjuntura, aceitar esse tipo de prática. Então, o assédio sexual ele poderia ser visto como um caso particular desse assédio moral, e ele está contemplado aí no Código Penal, no artigo 216, no Decreto de Lei 2848, né? Assédio sexual é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, em geral, na nossa sociedade odierna, o assédio sexual ocorre de superiores homens para funcionários mulheres, né? Em geral. Existem, obviamente, exceções a essa regra. Então, existe uma pena de detenção de 1 a 2 anos. Né? Então, é uma postura extremamente reprovável tentar se aproveitar de um funcionário ou de uma funcionária por uma questão de cunho sexual. Então, essa deve ser uma prática rechaçada das empresas públicas ou privadas, e nós devemos salvaguardar os direitos das pessoas, notadamente aquelas que se encontram sob uma questão tão delicada como essa. A pessoa é constrangida, necessita do seu emprego,
se vê oprimida pelo seu superior, é uma questão que também pode levar a vários distúrbios, né? É uma questão realmente assim execrável. Então nós vemos recentes casos que têm sido reportados na grande mídia sobre a questão do teste de sofá, né? Que a indústria cinematográfica pratica correntemente, né? Das pessoas se sujeitarem a ter relações sexuais para ter um sucesso na carreira. E existem livros, eu vi uma vez numa livraria um livro que era Kama Sutra do Trabalho, né? Então, assim, é surreal que exista, essa questão ainda seja vigente no pleno século XXI. Sinceramente, eu me sinto assim, aturdido com esse assunto, né? Então, a questão da postura profissional. O que eu sempre saliento para meus alunos é a importância de se ter uma postura profissional. A postura profissional é uma espécie de cartão de visitas do profissional, um currículo vitae, como dizia um professor colega meu, aluno, por exemplo, nós podemos dizer profissional, né? Nós conhecemos apenas pela pisada, né? Então, aquela pessoa, o modo como ela se porta, o modo como ela frequenta o ambiente de trabalho, ela já diz tudo, o seu modus operandi, as suas formas de atuar tecnicamente. Então, esse é o cartão de visita. Se você tem um comportamento bom, comportamento proativo, um comportamento que reflete credibilidade, isso é uma postura profissional que vai ajudar você se manter e galgar na empresa e galgar outros postos, né? Agora, se você não tem uma postura profissional, se você tem um comportamento relapso, dificilmente você vai se manter e vai conseguir boas posições, né? Então, a primeira questão é a assiduidade, que é você comparecer ao ambiente de trabalho, e a pontualidade, que é você cumprir os horários. Então, são duas competências muito importantes, praticamente pré-requisitos: assiduidade e pontualidade. A competência técnica, fazer bem feito, se esmerar naquilo que você está fazendo. Apresentar resultados de qualidade, né? Não apresentar desculpas, não apresentar problemas, apresentar soluções, fazer bem feito. A utilização dos recursos da empresa para fins pessoais. Aí você pega um carro da empresa e utiliza, por exemplo, para fazer compras no supermercado ou para buscar os seus filhos no colégio, né? É um propósito pessoal, né? Utilizando os recursos da empresa, pode ser recursos privados ou mesmo recursos públicos, né? Isso pode se estender a várias outras questões, como máquinas, equipamentos, né? Diárias, passagens. Então, isso não condiz com a postura profissional. Os interesses pessoais, eles não podem se sobrepor aos interesses coletivos, sejam eles da empresa, privada ou pública. E temos a questão das fraudes ou desvios de conduta, né? Imagine a seguinte situação: você tem que assinar um documento com a data retroativa, né? Isso é algo extremamente reprovável, né? Você não deve assinar documentos que não... Você está assinando uma declaração, você está assinando uma ata, se aquilo não condizer com o que realmente ocorreu, você não deve assinar. Você não deve assinar um documento com a data retroativa, né? E você não pode cometer desvios, por exemplo, desvios de recursos financeiros, evitar o pagamento de impostos ou de questões de cunho salarial, cometer atos de desonestidade em geral. Então, isso é extremamente reprovável, né? No direito administrativo, no serviço público, nós temos a improbidade administrativa, que seria um ato ilegal
ou contrário aos princípios da administração pública, cometido por um agente público, que seria, em geral, um servidor público, durante o exercício de função pública ou decorrente desta, né? Então, nós vimos na aula passada, há 2 aulas atrás, que o agente público ele pode ser pessoas que não são servidores públicos, podem ser agentes públicos, como por exemplo um bolsista ou um monitor de uma disciplina. Então imagine um bolsista ou um monitor que estão cometendo um ato ilegal ou contrário aos princípios da administração pública. Ele estaria cometendo improbidade administrativa. Então veja a responsabilidade de todos os atores que estão envolvidos direto ou indiretamente com o direito administrativo, né? Então é muita responsabilidade, tem que ter muito cuidado, né? Então essa questão, por exemplo, imagine que o aluno, já recebi vários desses e-mails, o aluno assinou um termo na coordenação, que não pode mais reprovar por falta, se ele reprovar por falta será jubilado ou jubilada, e ele envia um e-mail para o docente dizendo que pede para que o professor o reprove por nota e não por falta. Então, fazendo isso, o professor que atende o princípio, pedido do aluno, estaria, a meu ver, cometendo improbidade administrativa, né? Violando os princípios da moralidade, né? Inclusive da lei, né? Quando o professor frauda, diz que aquele aluno esteja presente quando ele não esteve, ele pode vir a ser como uma falsificação aí de um documento, né? Então é uma questão extremamente complexa, né, da improbidade administrativa, né? Então tomemos cuidado com isso, né? É um assunto que demanda maior aprofundamento. Então na aula de hoje nós vimos as importâncias, né? A importância de boas relações interpessoais no ambiente de trabalho. Devemos ter inteligência emocional, devemos ter autocrítica, autoavaliação, e tentar evitar atritos, respeitar a diversidade, aprender continuamente com o outro. Na atual conjuntura, equipes de trabalho multidisciplinar são práticas extremamente correntes, então é importante saber trabalhar com esses grupos. Existem conflitos de interesses entre diversos atores de uma empresa, departamentos de uma organização, fornecedores, clientes, e é importante saber gerenciar esses conflitos. E a postura profissional é extremamente relevante, é o seu cartão de visitas, é o que vai refletir os postos de trabalho que vocês irão assumir no futuro breve. Certo? Então, tiramos vários aspectos desse documento aqui do Ministério da Saúde. E é isso. Agradeço a atenção de todas e de todos e até a próxima oportunidade.